Olá, queridas alunas, queridos alunos. Eu sou o professor Fábio, aqui ao meu lado o intérprete Paulo Souza. Então é o seguinte, a aula hoje nós vamos falar sobre o processo de eletrização, ok? Então vamos ver aqui quais são os objetivos da aula. Olha só, compreender a eletrização por atrito, identificar materiais condutores elétricos, aplicar o princípio da conservação da da carga elétrica, ok? Então, o princípio da conservação da carga elétrica, o PCC, ok? Compreender o processo de eletrização por contato e apresentar o gerador de Van de Graaff, ok? O famoso gerador de Van de Graaff. Então é o seguinte, primeiramente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o princípio da conservação da carga elétrica. Se você lembrar, a carga elétrica ela vem dos elétrons, dos prótons, partículas que detêm essa propriedade da matéria, tá? Essas partículas, elas existem e não podem surgir do nada, ok? Então essas partículas não podem sumir, desaparecer, sem que as leis da física sejam respeitadas. E uma das leis da física que deve ser respeitada é a conservação da carga elétrica. Portanto, se um sistema, né, isola um sistema, se naquele sistema o total de carga elétrica é X, não pode virar um outro total Y de repente. Não se for um sistema fechado. Então a carga elétrica do início total tem que ser igual à carga elétrica final total, tá? Não pode alterar ao longo do tempo, não o total de carga elétrica, ok? Pode trocar a carga elétrica entre as partes individuais, mas as somas das partes individuais tem que ser a mesma, certo? Então é o seguinte, carga total inicial é igual à carga total final, né? Para 3 corpos, né, participando do sistema, carga 1 mais carga 2 mais carga 3, igual, depois do processo, que ocorreu troca de carga, carga 1 linha, carga 2 linha, carga 3 linha, que indica um processo que ocorreu, ok? Então é o seguinte, você também já deve ter visto, né, que quando a gente atrita 2 materiais, por exemplo aqui papel e atrito com canudinho, eu eletrizo o canudinho, né, e eletrizo também o papel. Sendo que ambos ficam com cargas elétricas e sinais opostos no final. Então, eles se atraem porque a carga elétrica tem sinal oposto, ok? Não vai esquecer disso, hein? Agora, na eletrização por atrito, o total de carga antes, quando os corpos estão neutros, é 0, certo? E depois que eles atritam, né, depois que a gente atrita eles, o total de carga continua sendo 0. Embora o papel tenha ganhado uma carga X positiva, o canudinho também ganhou uma carga X, porém negativa, oposta, de tal forma que a soma continua dando 0, como era o caso de antes, tá? Então as partes individuais mudaram, mas o total, o global, não se alterou. A carga total continua sendo 0 se esses sistemas estiverem isolados, ok? Um pêndulo eletrostático contém uma bolinha de silicone em sua ponta. Esfrega-se papel no silicone, ok? Então, a bolinha de silicone, você esfregou o papel, certo? Então, quer dizer que a bolinha de silicone adquiriu uma carga elétrica oposta do papel, certo? Esfrega-se papel no silicone, também atrita-se papel a um canudinho de plástico. Você vai pegar o papel e atritar o canudinho de plástico também, certo? Um outro papel, tá? Quando aproximando o canudinho da bolinha de silicone, ocorre repulsão. Então, quando eu coloco o canudinho perto da bolinha de silicone, ocorre repulsão. Se afastam, ok? Sobre essa situação, pode-se afirmar, letra A, nos 2 casos, o papel adquiriu carga de sinal oposto à carga da bolinha de silicone, né? B, o plástico e o silicone adquiriram cargas de sinais opostos. Bem fácil responder, né? Tá na cara a resposta. Tempo para você responder. Vamos lá.
Então, deve ter sido fácil para você, né? Olha só, é a letra A. Por quê? Por que letra A? Por que não é a letra B? Por que o plástico e o silicone adquiriram cargas e sinais opostos? Por que isso não ocorreu? Né? Lembra que eu coloquei aqui que o canudinho e a bolinha de silicone se repelem? Repulsão? Repulsão só pode ocorrer entre corpos carregados de mesmo sinal, com cargas elétricas de mesmo sinal. Portanto, não pode ser sinais opostos. Então, a letra A é a correta, em que o papel adquiriu carga de sinal oposto à carga da bolinha e a do silicone, ok? Ou seja, a bolinha de silicone adquiriu carga oposta do papel e o canudinho também adquiriu carga oposta do papel. Então, tanto o canudinho quanto o silicone ficaram com o mesmo sinal de carga, por isso se repeliram. E o papel ficou com o sinal oposto à carga dos dois, do canudinho e do silicone, tá? Condutores isolantes. Agora a gente vai falar uma coisa muito importante, tá? Eu acabei de falar que corpos com cargas do mesmo sinal se repelem, tá? Ocorre repulsão. Mas o que acontece quando eu coloco um corpo de uma certa carga, positiva ou negativa, tanto faz, perto de um corpo neutro? Nós sabemos que ocorre atração. Ora, se ocorre atração, alguma coisa acontece ali que faz com que o corpo neutro seja atraído pelo corpo carregado eletricamente. E o que ocorre é a polarização da carga elétrica, ok? Vamos ver aqui o que acontece. Quando eu tenho um corpo lá não polarizado, as moléculas dele apresentam, né, uma certa tendência de polaridade. Vocês vão estudar isso em química, né? Então, as moléculas têm uma tendência de polaridade, e essa tendência de polaridade indica, então, um vetor de polo elétrico, que vai da carga positiva para a negativa. Esses vetores de polos elétricos, tá? Elétricos, então esses vetores de polos elétricos estão todos espalhados ali, sem ordenamento, sem uma ordem. Quando você aproxima um corpo carregado eletricamente perto desse corpo neutro, que continua sendo neutro, tá? Acontece que esses vetores, né, de polos elétricos, que estão todos bagunçados, acabam se ordenando. Claro que essa total ordem que só acontece em condutores. Materiais isolantes não têm facilidade de polarização, são mais difíceis de serem polarizados. Não significa que eu não posso polarizar, tá? Só precisa de mais energia para isso. Mas os metais, que são condutores normalmente, se polarizam muito mais facilmente, ok? Então quer dizer que esse corpo aqui nós chamamos de corpo indutor, esse corpo elétrico, induz uma polarização no corpo neutro. E por isso, devido a esse ordenamento, ocorre a atração das cargas negativas ordenadas à direita com as cargas positivas aqui desse corpo indutor. A polarização é uma condição extremamente importante para que ocorra a condução elétrica. Por exemplo, os metais. Quando você coloca lá liga um aparelho na tomada, o material que está ligado na tomada, o aparelho, ele está neutro eletricamente. Como é que então ele conduz eletricidade a ponto de funcionar, né? Porque algo o polariza, né? Algo o energiza. Quem faz isso é a rede elétrica, que tem muita energia para fornecer e polarizar o corpo eletricamente. Então, por exemplo, acontece isso também na descarga de um raio, né? A nuvem vai carregando carga elétrica a ponto que ela tem energia suficiente para tornar o ar, que é isolante, extremamente isolante, polarizar um caminho para que ocorra a descarga elétrica, ok? Naquela região que houve a polarização, dezenas de raios caem naquela região, ou seja, naquele mesmo lugar, dezenas, se não centenas de raios de descargas elétricas acontecem. Por isso que a gente consegue ver o raio, senão seria impossível, ok? Agora, aqui temos aqui um condutor elétrico que é formado de várias hastes de condutores para casos de corrente elétrica muito alta, né? Energia muito alta. Bom, e quando a gente fala em isolante, ocorre polarização em baixa energia? Pode ocorrer, mas ocorre só na superfície, nas camadas mais próximas ao corpo indutor. Então aqui, ó, você pode observar, temos aqui um corpo isolante, tá? Aqui está tudo bagunçado, tudo sem polaridade evidente, né? Os vetores de polos estão todos misturados.
Quando eu coloco um corpo indutor, eu causo uma separação de cargas elétricas. Então, aqui para ficar mais fácil de entender, coloquei as cargas negativas próximas às cargas positivas, porque as positivas atraem as cargas negativas, ok? Enquanto as positivas tendem a ir para outra extremidade. Então, eu vou ter uma região positiva e uma região negativa. Essa região, inclusive é essa região, né, que não fica toda ordenada, que cria uma barreira de condução, que não permite a condução. Quanto mais energia, mais eu quebro essa barreira para haver condução elétrica, ok? Então, olha só, houve uma polarização, né, parcial do corpo, bem na superfície. Isso é suficiente para ocorrer uma atração elétrica. Claro que para canudinho, para coisa leve, né, coisas que têm um peso baixo, fica evidente a força elétrica, dá para a gente ver. Mas corpos maiores, isso não é tão expressivo a ponto de a gente perceber, tá? Vamos lá, dos materiais abaixo, qual é o mais difícil de polarizar e fazê-lo conduzir eletricidade? A água pura, purinha, sem sais, não a água que a gente bebe, não é pura. Água pura, água destilada. Mas a água que a gente bebe tem um pouquinho só de sais, dá para considerar pura, tá? E aqui o grafite, né? Grafite, que é aquele que a gente usa para escrever, que tem no lápis, no interior do lápis. Qual deles é mais fácil, né? Ou melhor, é mais difícil de polarizar e conduzir eletricidade? Tempo para você responder. Ok, gente, deve ter sido bem fácil responder essa questão, né? Para quem já leu, né, ou consultou na internet, fica muito fácil saber que a água pura, né, água pura não é boa condutora de eletricidade, enquanto o grafite é bem melhor condutor de eletricidade. Então, como o grafite é melhor condutor de eletricidade, significa que ele é mais fácil de polarizar. Portanto, mais difícil de polarizar é a água pura, ok? Só para você ter uma ideia, aqueles filmes que mostram lá o pessoal jogando secador na tomada, na água, a pessoa tomando banho, a pessoa leva choque e morre, isso aí é tudo mito, ok? Isso aí, na verdade, é coisa de filme. Se o filme consultar o físico, ele vai saber que não podia fazer isso, né? A água, na verdade, não é condutor de eletricidade, não no estado em 220 volts, 127 volts, não nessas tensões. Tensões mais altas ela é. Por isso que um cabo de alta tensão, quando cai no chão molhado, não pise no chão. Ou se tiver que pisar, passinhos pequenos para não receber muita carga elétrica. Depois o professor explica isso. Então é o seguinte, olha só. Gente, a questão aqui é que a água, ela não é boa condutora para baixas energias, ok?
Beleza, vamos lá então. Continuando, a eletrização por contato, vamos falar dela agora, tá? Materiais condutores podem ser eletrizados por condução elétrica ou contato. Então, se eu aproximar um corpo de outro, encostar, eu posso eletrizá-lo, eletrizar um corpo neutro, né? Pega um corpo neutro e vamos deixá-lo eletrizado com carga elétrica com diferença entre elétrons e prótons, ou seja, diferença de carga negativa com carga positiva. Vamos tirar ele do equilíbrio. Então, nós temos aqui um corpo neutro, aqui eu fiz um desenho esquemático, né? Não é a realidade, é só para a gente poder entender a ideia. Aqui eu tenho cargas positivas junto com negativas e o corpo neutro. Pode contar aqui as cargas positivas que são iguais às cargas negativas, ok? Agora aqui eu tenho um corpo eletrizado com carga positiva. A gente vai encostar esse corpo nesse daqui e vai causar uma eletrização, tá? Só lembrar que esse corpo aqui tem carga mais 4E. 4E, para quem não lembra, o E é carga elementar do próton, carga elementar positiva. E aqui carga zero. Está equilibrado, certo? Antes do contato, depois a gente encosta. Quando a gente encosta, dois corpos exatamente iguais, simétricos, tá? E eles têm que ser condutores também. Que se não for condutor, isso não ocorre totalmente, ocorre parcialmente, tá? Então, quando eu encosto o corpo eletrizado no corpo neutro, ocorre uma polarização elétrica e as cargas começam a se conduzir de forma a se distribuírem simetricamente pelos corpos. Simetricamente na região da superfície desses corpos, tá? O que a gente vai ter então? A gente vai ter que o total de carga no corpo continua sendo a mesma, nos dois corpos. Vamos lembrar aqui, ó. Quanto que era o total de carga antes? 0 mais 4? 4. Quanto que é o total de carga agora? 4. Eles estão isolados eletricamente, só está os dois participando do processo. Portanto, a carga total não pode mudar devido à lei da conservação da carga elétrica, ok? Agora, olha só, retiro, separo os dois corpos. Como os corpos são idênticos, o total de carga se divide igualmente para ambos, com mais 2E para esse corpo e mais 2E para o outro corpo, ok? Cargas de mesmo sinal e os dois, então, vão se repelir, ok? Se eles têm o mesmo sinal, eles vão se repelir. A carga total positiva foi dividida para os dois igualmente, então eles vão se repelir, certo? Então, resumindo, nós temos aqui dois corpos, um com carga 0 e carga 4E, antes do contato. Coloco em contato, a carga se divide igualmente para ambos, mais 2E para Q1, mais 2E para Q2. Lembrando que a gente coloca uma linha para indicar que houve um processo de eletrização. Houve um processo, sofrendo um processo, a carga já não é mais a mesma que antes. Tudo bem? Depois do processo de eletrização, por contato, quando um corpo neutro e condutor é colocado em contato com um corpo condutor e carregado, ocorre, então, depois do processo de eletrização por contato, quando um corpo neutro é colocado em contato com um corpo condutor carregado eletricamente, tá? Os dois condutores, ok? O que acontece entre eles depois do processo? Atração elétrica entre eles ou repulsão elétrica entre eles? Tempo para você responder.
Ok, bem fácil de responder, né, gente? Olha só. Bom, se você pegou um corpo neutro, encostou um corpo carregado eletricamente, os dois trocaram carga, porque são condutores, e são idênticos, então vai ocorrer a divisão de carga igualmente para ambos vão ficar carregados com cargas elétricas de mesmo sinal. Se é mesmo sinal, ocorre repulsão elétrica entre eles, ok? Agora, olha só, vamos falar um pouquinho do gerador de Van de Graaff. Esse gerador aqui, ele é bem famoso, né? Alguns até tem na sua escola, um aparelho como esse, em que como é que ele funciona? Na verdade, ele tem uma correia de borracha, né? E um material coletor aqui em cima, que coleta essa carga elétrica, que é gerada por atrito com a borracha. Então, essa borracha, ela se esfrega numa tira de couro que tem aqui. Um motor faz girar essa correia de borracha, eletriza a correia de borracha com uma tira de couro, tá? Que ela esfrega. E aqui eu tenho um coletor, que é uma esferinha de metal que fica coletando todas essas cargas elétricas. Se aqui ficar carregado positivamente, o que vai ocorrer então? Eu tenho aqui uma ligação, né, um material também chamado também de coletor, é um outro coletor, que leva até a casca esférica, essa casca esférica que está aqui na foto, tá? Essa casca esférica, a tendência é as cargas elétricas se distribuírem simetricamente nessa casca, devido a propriedades do campo elétrico. Isso vai fazer com que toda essa casca elétrica fique carregada, e então vai ocorrer uma descarga elétrica, tá? No caso, a pessoa tem que pôr a mão no aparelho enquanto ele carrega, para que além de carregar a casca, carregue a pessoa também. Aí você vai ver os cabelos, partes que têm peso baixo no nosso corpo, ficarem espalhadas devido à força elétrica, que fica bem evidente, ok? Bom, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que a eletrização por atrito, né? Vimos também como é que ocorre a eletrização por contato, falamos do princípio da conservação da carga elétrica e também do gerador de Van de Graaff, além de lembrar que na eletrização por contato, todo o corpo que eu carrego por contato, ocorre uma distribuição de carga entre ambos e a carga elétrica é igual no final do processo, ok, gente? Obrigado, até a próxima, até mais.